Olá, povo de Deus. Vamos ao nosso devocional diário. Hoje é dia 20, terça-feira, 20 de dezembro do ano 2022. Estamos fazendo a leitura do terceiro livro do Antigo Testamento, terceiro livro do Pentateuco de Moisés, Levítico. E hoje vamos ler o capítulo de número 8, que vai tratar sobre a consagração de Arão e de seus filhos. Vamos à leitura dos 36 versículos do capítulo 8. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Toma Arão e seus filhos, e as vestes, e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos. E ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Versículo 4. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara. E a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez chegar a Arão e a seus filhos e os lavou com água. Vestiu a Arão da túnica, cingiu com o cinto e pôs sobre ele as sobrepeles. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal. E o cingiu com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal e o ajustou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o consagrou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte para os consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com o cinto e atou-lhes as tiaras, como o Senhor lhe ordenara. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado, e Moisés o imolou. E tomou o sangue e dele pôs com o dedo sobre os chifres do altar em redor, e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar e o consagrou para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está sobre as entranhas e o redenho do fígado e dos rins e sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho, com o seu couro e a sua carne e o seu excremento, queimou fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou e aspergiu o sangue sobre o altar em redor.
Partiu também o carneiro nos seus pedaços. Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Porém as entranhas e as pernas lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Holocausto de aroma agradável, oferta queimada, era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou e tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, e aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Tomou a gordura e a cauda e toda a gordura que está nas entranhas e o redenho do fígado e ambos os rins e a sua gordura e a coxa direita. Também do cesto dos pães asmos que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, um bolo de pão azeitado e uma obreia, ou obreia, e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e de seus filhos, e o moveu por oferta movida perante o Senhor. Depois Moisés o tomou das suas mãos e o queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta da consagração, por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Tomou Moisés o peito e moveu por oferta movida perante o Senhor. Era a porção que tocava a Moisés, do carneiro da consagração, como o Senhor lhe ordenara. Tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre o altar, e o aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou a Arão e as suas vestes, e a seus filhos e as vestes de seus filhos. E disse Moisés a Arão e a seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comereis com o pão que está no cesto, com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos o comerão. Mas o que restar da carne e do pão queimareis. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até ao dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou se fizesse em expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite, por 7 dias, e observareis as prescrições do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Assim concluímos a leitura do capítulo 8, que tratou da consagração de Arão como sumo sacerdote
e de seus filhos como sacerdotes. Todo o ritual de sacrifício dos animais, ofertas movidas, ofertas por sangue presente no ato de sacrifício e as recomendações de Deus para Arão e seus filhos para o exercício do ministério sacerdotal. Que Deus os abençoe. A leitura de mais este capítulo da Bíblia Sagrada seja sempre bênção para a minha vida, para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.